Ensina.net, seu portal de aprendizagem. Ensina.net, videoaulas pra você. De qualquer lugar, você pode acessar. Várias formas de pagamento, invista em seu presente, pro futuro alcançar. www.ensina.net. Acesse www.ensina.net. Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre compliance. Na verdade, é um seminário sobre compliance e risco de compliance. Um tema extremamente relevante e atual para o setor bancário como um todo. Nós vamos discutir um pouco o que é compliance, o que é risco de compliance e como uma instituição deve proceder para que realmente esteja em compliance e não corra riscos de sanções legais ou coisas do tipo por parte do órgão regulador e do próprio mercado. Então vamos acompanhar um curso, é um seminário bastante interessante e espero que vocês gostem do material que preparamos para vocês. O objetivo inicial aqui é definirmos compliance e risco de compliance. O que é compliance? Como vocês podem acompanhar comigo, compliance é o dever de cumprir, de estar em conformidade e fazer cumprir regulamentos internos e externos impostos às atividades da instituição. Tem um ponto extremamente importante aqui que eu já gostaria de destacar com vocês, que é o seguinte: para uma instituição estar em compliance, ela deveria cumprir ou estar de acordo com regulamentos, normas, leis, internos e externos. Vejam, essa parte internos e externos deve ser destacada. Por quê? Eu sou uma instituição financeira, um banco, por exemplo, e crio um manual interno, um manual, por exemplo, para a concessão de crédito, que seria um manual que todos deveriam observar na hora da concessão de operações de crédito. E se eu coloco nesse manual alguns aspectos que eu mesmo terei dificuldade de cumprir na hora de fazer as operações, porque, por exemplo, o manual ficou rigoroso demais, mais rigoroso até do que a realidade me permite, eu estou cometendo um sério risco de não estar em conformidade com o manual que eu mesmo criei. Perceberam a importância da questão? Eu coloco isso porque muitas vezes os manuais internos das instituições vão além do que a legislação ou do que a regulação determina. Esse é um ponto que deve ser analisado com muito cuidado na hora de nós elaborarmos normas internas, manuais internos, para que nós não coloquemos nesses manuais pontos que nós teremos dificuldade de cumprir, pois se fizermos isso, estaremos correndo o risco de não estarmos em conformidade com aquilo que nós mesmos criamos. Então essa é uma definição importante que vale a pena nós refletirmos um pouco. Avançando um pouco mais, acompanhe comigo novamente, o que é risco de compliance? Risco de compliance é o risco de sanções legais ou regulatórias, de perdas financeiras ou de reputação que um banco ou uma instituição pode sofrer como resultado ou como consequência de falha no cumprimento de aplicações de leis, regulamentos, código de conduta e das boas práticas bancárias. Essa definição foi feita ou foi apresentada pelo BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais, uma espécie de bancos centrais dos bancos centrais. É uma instituição que fica na Suíça, na Basileia, e ela regula ou edita as principais normas aí, destinadas à aplicação aos bancos centrais e aos bancos no mundo inteiro. Tem alguns pontos interessantes aqui, porque o risco de compliance implica não só em perda financeira, que poderia vir, por exemplo, de uma multa, que seria uma perda financeira direta, mas até numa perda financeira indireta, via perda de reputação. Ora, se uma instituição perde reputação, ou tem algum arranhão na sua imagem por não estar em conformidade, por não estar em compliance com normas, regulamentos e leis, isso com certeza lá na frente vai implicar em perdas financeiras. Podem ter certeza disso. Um dos maiores riscos que uma instituição pode correr é o risco de imagem. Se de alguma forma o fato de não estar em compliance implicar em sanções morais ou sanções por parte do órgão regulador e isso chegar ao público, chegar aos seus clientes, com certeza essa instituição será penalizada
no impacto financeiro. A consequência desse arranhão na sua imagem impactará o seu resultado financeiro. Esse é um ponto, então, também bastante interessante. Então, nós já vimos aqui nesse primeiro slide duas definições bastante importantes, que é o conceito de compliance, que é muito simples. Compliance é estar de acordo com o que é determinado por normas, leis, resoluções, e o risco de compliance, que é justamente o risco de você não cumprir ou não estar de acordo com normas, com regulamentos e com leis. Ok? Então podemos avançar. Avançando um pouquinho mais, vamos falar um pouco sobre gestão de compliance. O que é gestão de compliance? Gestão de compliance basicamente trata de aspectos qualitativos. Então, quando eu faço uma gestão de compliance, eu estou monitorando qualitativamente os processos. A função de compliance está voltada para assegurar a existência do quê? Políticas e normas, que devem ser realistas, como eu já frisei anteriormente. Pontos de controles nos processos para mitigar riscos, essa é uma outra função bastante importante. Eu tenho que ter pontos